Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler um versículo apenas, o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra nesta noite, Deus. Bendito e exaltado é o Teu nome, Deus. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo. Traga, Senhor, aos nossos corações, a nossa mente, a revelação da Tua palavra para nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção, cheios do Teu poder, e para experimentarmos, ó Deus, o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas, palavra que liberta, que transforma, que salva, que muda a vida do pecador. Nós te clamamos, Espírito Santo, fala conosco neste momento, nesta hora, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Você pode sentar? Esse texto mostra para a gente, a partir do capítulo 12, aqui, mais ou menos o que Deus fez com Abrão, e eu queria fazer um apanhado rápido sobre a vida de Abrão com você. Aqui no capítulo 13, como nós vimos, Abrão aqui nesse momento, ele já está mudando de lugar, está mudando a sua habitação, para então ir morar próximas terras ali, a cercania de Hebrom, e isso depois de ter se separado do seu sobrinho. Mas, antes disso, no capítulo 12, no verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim para nós, no verso 7 e 8, a palavra diz assim para nós: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando Deus se revela a Abrão, a primeira coisa que Abrão faz depois de receber uma promessa da parte desse Deus que se revelou a ele foi edificar um altar. E depois de mudar a sua tenda de lugar e morar num território onde ao oriente ficava a terra de Betel, em oriente de Betel, e no ocidente ficava a terra de Ai, ali ele edifica um outro altar e ele invoca o nome do Senhor que havia aparecido e feito promessa a ele. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, na primeira oportunidade que Abrão teve, após conhecer, ter a revelação desse Deus, desse Senhor, para ele, que havia lhe feito uma promessa dizendo: olha, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou fazer com que a tua descendência seja mais extensa do que o pó da terra. Deus aparece para ele e diz: olha, sai, larga a tua parentela, sai da terra dos teus pais, que eu vou fazer com que a tua descendência seja tão numerosa quanto o pó da terra. Se o pó da terra poderá ser contado, a sua descendência poderá ser contada. E a gente sabe que o pó da terra dificilmente pode ser contado, não é verdade? E aí Deus faz uma promessa a Abrão. E a primeira coisa que Abrão faz com aquela promessa fresca na mente dele é levantar um altar ao Senhor e invocar o nome dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Muitos de nós recebemos promessas, muitos de nós ouvimos Deus falar conosco e dizer: olha, eu vou fazer isso na sua vida. Mas a grande questão diante da promessa que Deus faz é: qual é a minha postura ao receber a promessa? Eu recebo a promessa de Deus e o que eu faço com essa promessa? Coloco ela no bolso e vou embora?
E o que eu faço com essa promessa? Ah, tá bom, quando acontecer, eu agradeço ao Senhor por isso. Presta atenção, a atitude de Abrão foi diferente do que muitas das vezes nós pensamos. Ele não esperou a promessa se cumprir. Ele adorou, ele honrou a Deus antes do cumprimento da promessa. Esse é um princípio que eu e você precisamos aprender. Honrar a Deus antes que os nossos olhos vejam a promessa se cumprir. Aqui, presta bem atenção numa coisa, talvez seja difícil, não quero gastar muito tempo falando isso com você. Mas Abrão, ele vivia numa terra onde haviam muitos deuses. Haviam muitos deuses. E aparece um Deus para ele e fala, olha, sai do meio da terra dos teus pais, aí, do meio desse monte de Deus aí que você conhece, e vai para um lugar que eu vou te mostrar qual vai ser esse lugar. E ali eu vou cumprir essa promessa aqui na tua vida, que vou multiplicar a tua descendência. E aí Abrão, como um louco, né, vai lá e segue um Deus. Eu vou lá, eu vou seguir. Só que uma coisa que eu e você precisamos entender, e eu já quero falar isso para você. Quando nós lemos Hebreus 11, a palavra de Deus lista ali os heróis da fé, você sabe disso. Ali é conhecido classicamente como o hall da fé na Bíblia. E Abrão está ali, naquele texto, encabeçando aquele texto. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, em Hebreus 11, versículo 1, ela diz que a fé é a certeza, ou em outras versões, e eu quero utilizar essa outra versão, diz, o firme fundamento. E o que eu quero falar sobre isso? Abraão é tido como pai da fé por um detalhe importante que você talvez nunca tenha tentado, nós talvez nunca tentamos. Ele passou por diversas circunstâncias, diversas situações, desde que ele saiu da terra dos pais dele, desde que ele saiu da proteção do território em que os pais estão ali com ele ali para ajudá-lo, que a parentela está ali junto ali. Ele foi como um homem errante, mas a fé dele, a certeza ou o fundamento aonde estava alicerçado, cada atitude de Abrão não mudou. Ele tinha todo instante na mente dele, memorizado, lembrando a cada instante a promessa que ele havia recebido. A promessa que ele recebeu foi o alicerce, para que então a fé dele nunca mudasse de lugar. Não, agora eu vou acreditar nesse outro Deus aqui, porque ele me prometeu essa outra coisa. Olha, aqui por esse caminho aqui está mais interessante, é mais viável. Olha, aqui as soluções são melhores, eu vou nesse caminho. Não, ele manteve-se porque ele estabeleceu ser fiel àquela promessa que Deus havia feito à vida dele. E aí eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa. Depois de receber a promessa, Abrão levanta um altar. E aí você de repente pode não saber, e eu aqui não vou entrar em detalhes do que significa um altar, mas o altar aqui para Abrão tinha a função primordial de ser um memorial, algo para ele lembrar a todo instante de que, olha, a minha vida está sobre uma promessa que o Deus para quem eu levantei este altar fez a minha vida. Por isso ele levantou o altar. Presta bem atenção numa coisa, eu e você somos o altar de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, como nosso bispo já falou aqui, está sobre nós, está em nossas vidas, para nos lembrar como selo, amém? Você entende o selo da promessa? O selo de que nós estamos alicerçados numa promessa. A promessa de que o céu é o nosso lar. E nós não podemos esquecer disso nunca. Eu quero estender isso e mostrar mais algumas coisas sobre a vida de Abrão para você. No capítulo 13, no verso 2, a palavra de Deus ela nos mostra que Abrão, depois de sair e depois de olhar essa promessa, receber essa promessa e honrar ao Senhor, realizando um altar e lembrando da promessa a todo instante, Deus leva Abrão a um nível de prosperidade tal, que a palavra de Deus nos diz no versículo 12 do capítulo 13, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Presta bem atenção numa coisa, Deus prosperou Abrão, Abrão enriqueceu, Abrão ficou muito rico, ficou muito poderoso, homem de terra, de posse, de bens, mas no versículo 3 e o versículo 4, a palavra de Deus mostra para mim e para você o seguinte, que essa riqueza não contaminou Abrão. Olha o que diz no verso 3 e 4,
fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Lembra que no texto que nós lemos no capítulo 12? Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. E o que eu quero mostrar para você com isso? Abrão, mesmo ficando rico, poderoso, ele volta para o lugar onde tudo começou, onde ele invocou pela primeira vez o nome do Senhor, e ali ele relembra: a minha vida, não importa o quanto eu prospere, o quanto eu enriqueça, aonde as circunstâncias da vida possam me levar, para bem ou para mal, mas a minha vida está sobre uma promessa. E Abrão lembra novamente aonde a vida dele precisava estar alicerçada. Ele volta ao local do altar, aonde ele havia invocado ao Senhor pela primeira vez, e ali, como diz o verso 4, Abrão invocou o nome do Senhor novamente. Depois disso, no próprio capítulo 13, acontece uma coisa. Abrão, quando saiu da terra de seus pais, ele leva consigo seu sobrinho Ló, mas a Bíblia aqui no próprio capítulo 13, ela mostra para mim e para você, que o enriquecimento foi tal, que Abrão e Ló já estava ali junto com Abrão, né, sendo alcançado pela bênção, né, na vida de Abrão, e o enriquecimento dos dois era tamanho que eles já não conseguiam viver juntos, já não estava rolando uma harmonia econômica entre eles, e eles tiveram que se separar. O interessante, eu peço que você depois leia o texto, não tenho tempo para ler esse texto todo com você, mas o interessante é que Abrão, ele dá a Ló a oportunidade de fazer o seguinte: olha, Ló, escolhe aí para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló chega lá e escolhe uma terra que parecia maravilhosa. Olha aqui, ó, campina verdejante, pronto ali com bastante pasto para o gado, algo realmente que aos olhos saltava. E para qualquer um poderia parecer assim: olha, aqui é o lugar da bênção, hein? Aqui é a terra que você tem que ficar. E a palavra de Deus me mostra, aí para mim e para você, o seguinte: leia comigo aí, capítulo 13, verso 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu posso dar um salto aqui na história, porque você certamente sabe o que aconteceu com Ló depois dessa separação. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: nesse momento, Ló e Abrão se separam. Ló escolhe uma terra que parecia muito mais interessante aos olhos. A vista era muito mais interessante, parecia trazer muito mais retorno. Mas Abrão fica com aquilo que sobrou. Olha, já que você vai para esse lado, eu vou para cá. E ele fica com algo que não parecia ser tão interessante assim. Ló escolheu a melhor opção aos olhos de Ló. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Enquanto Ló estava com Abrão, ele enriqueceu. Abrão estava sobre uma promessa. No momento em que ele se separa, ele escolhe a melhor terra, mas ele já não está junto de quem recebeu a promessa. E quando ele se separa, a vida dele já não é a mesma. Eu não quero falar sobre Ló, mas eu quero falar sobre Abrão. E aí eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida o seguinte: não importa para onde nós vamos, o que importa é com quem nós vamos. Porque Abrão estava indo para um lugar que parecia não ser tão interessante, mas com quem ele estava, o que não era interessante se tornava interessante. Porque nada aconteceu com Abrão, nada de ruim aconteceu com Abrão. Eu já não posso dizer o mesmo de Ló, mas nada de ruim aconteceu com Abrão. Mas eu quero te dizer uma coisa, para a minha vida e para a tua vida. Ainda que em alguns momentos tenhamos que tomar decisões que nos separem, que nos levem para um caminho, para um lugar que não pareça tão interessante, tão vistoso aos nossos olhos, se nós mantivermos a nossa vida alicerçada na promessa daquele que nos prometeu, se a nossa vida estiver alicerçada no Senhor da promessa, confiantes no Senhor que nos fez a promessa,
naquele que nos garante que a promessa será cumprida. Não importa se o lugar para onde nós formos será um lugar árido, seco, desértico, como fez João Batista, pregar no meio do deserto. Olha, não parece ser um lugar interessante para se pregar, as pessoas não vão ali, mas o Espírito levou ali. Então não importa se eu e você vamos para um lugar que talvez não pareça tão interessante, não importa se nós vamos morar em algum lugar, trabalhar em algum lugar que não pareça ser tão interessante, se nós estivermos confiantes, fiéis e obedientes àquele que nos fez a promessa, então a nossa vida será uma vida de vitória, como foi a de Abraão. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a palavra, ela nos mostra o seguinte, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu não sei, a Bíblia não me deixa claro, como que era o relacionamento dele com Ló. Mas eu imagino que quando Deus chega e fala: olha, deixa a tua parentela e vai, porque eu vou realizar um milagre, uma grande promessa na tua vida, e ele pega lá e escolhe Ló para ir com ele. Eu acredito que deveria haver um vínculo emocional entre eles muito bom, né? Aquele relacionamento de um tio que não tem filhos e que olha no sobrinho um filho que ele gostaria de ter. E eu imagino que na separação aquilo não deva ter sido emocionalmente muito bom para Abrão. Mas aí, no versículo 14, como nós lemos, Deus intervém naquele momento emocionalmente atribulado para Abrão. Ele havia se separado do seu sobrinho. Olha, um foi para um lado, outro foi para o outro, porque começou a rolar algumas contendas econômicas entre eles. E Deus olha para ele e fala assim: olha, vai, sai daí, se movimenta, sai do lugar onde você está, porque eu quero cumprir a promessa que eu fiz na sua vida. E aí novamente Deus intervém, fala com Abrão, faz ele lembrar da promessa, e quando ele lembra da promessa, ele sai da onde ele estava, monta a tenda da habitação dele em outro lugar, e qual é a primeira coisa que ele faz quando ele vai para esse novo lugar ali para habitar? Ele levanta um altar ao Senhor. Eu já falei sobre a vida de Abrão, e para concluir eu quero dizer para você o seguinte: Abrão, ele é conhecido como um herói da fé porque ele foi obediente em primeiro lugar. Porque ele obedeceu. Obedeceu de forma imediata. Ele não pensou duas vezes, ele simplesmente chegou lá e obedeceu. Muito se fala sobre uma obediência inteligente. Eu me questiono muito sobre o que é uma obediência inteligente. Porque eu vejo sucesso e eu vejo bênção na vida de homens e mulheres que estão relatados na palavra de Deus para mim, pessoas que não questionaram por que deveriam obedecer. E se não questiona, eu acho que isso não é muito racional, porque a razão me leva a questionar. Então, se eu obedeço sem questionar, eu não vejo razão nisso. Então eu digo para você, nós temos que obedecer de forma irracional, de forma radical, porque o Evangelho é radical, porque a palavra de Deus é radical. Ah, por que eu estou obedecendo? Porque eu creio naquele que fez a promessa, e ponto final. Abrão obedeceu, ele foi. Quem era o Deus que estava prometendo alguma coisa para ele? Ele não fazia ideia. No capítulo 12, no versículo que nós lemos, presta atenção, você pode ler novamente, e presta atenção no que a palavra de Deus diz. Eu vou ler novamente com você. No versículo 8, ou melhor, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Para Abrão, quem era esse Senhor? Quem era esse Deus? Ele não sabia, mas ele simplesmente obedeceu. Por quê? Porque ele teve uma revelação com esse Deus. Eu e você já temos a revelação de Deus. A revelação de Deus já aconteceu na nossa vida. A única coisa que ele espera de mim e de você agora é o quê? Obediência. Olha, vai
porque eu vou realizar uma promessa na sua vida, eu vou cumprir esta promessa na sua vida, eu vou realizar um milagre na sua vida. Só que, como eu disse no início, o que importa, na verdade, não são as circunstâncias à nossa volta, e nem a promessa que foi feita, mas o que eu e você fazemos com a promessa que foi feita. Será que vem e some da mente? Será que foge da memória? Se a todo instante nós estamos buscando relembrar qual é a promessa de Deus para as nossas vidas e o que nós temos que fazer, presta bem atenção. Abraão, ele não tinha muito ali orientação do que ele deveria fazer, ele ia fazendo. E nós hoje temos toda a orientação do que fazer para alcançar a promessa e o que nós fazemos para chegar a esta promessa. Abraão, ele teve uma postura, ele teve uma posição para ver a promessa acontecer, e por isso ele viu a promessa acontecer. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: depois que Abraão, ele vem para esta terra, ali próximo aos carvalhais de Manre, junto a Hebrom, a partir daquele momento começa a história do povo de Israel, porque a partir daquele momento Abraão, ele já começa a ser identificado como o hebreu. Depois do capítulo 14, você já começa a ver Abraão sendo identificado, Abraão, o hebreu. O povo hebreu começa ali naquele momento, aonde Deus pede para que Abraão saia do lugar onde ele estava, vá, e ele se posiciona, ele estende as suas tendas num determinado lugar, e ali ele levanta um altar ao Senhor. Porque em momento algum, eu li diversos versículos com você, focando aqui em mostrar para você o seguinte: em todas as circunstâncias, diante da promessa, diante da tribulação, diante da riqueza, diante da separação com o seu sobrinho, diante de uma mudança de lugar, Abraão sempre tinha a mesma postura: levantar um altar ao Senhor, para lembrar sempre da promessa. E ali ele sempre invocava o nome do Senhor, porque ele sabia da necessidade que ele tinha de ter a presença do Senhor para que a promessa se cumprisse. Então, além da obediência, eu e você precisamos invocar o nome do Senhor a todo instante, porque sabemos e precisamos ter a consciência de que se não tivermos a presença do Senhor, se a presença do Senhor não se fizer notoriamente dia após dia nas nossas vidas, nada podemos fazer e a promessa não pode ser alcançada. E a última coisa que eu quero falar para você: o levantar um altar, a atitude de levantar um altar feita por Abraão, tinha, acima de tudo, a função de honrar a Deus. Honrar a Deus é algo muito extenso, mas eu posso dizer aqui para você o seguinte: se eu e você focarmos a nossa vida em obedecermos e confiarmos neste Deus que nos fez a promessa, nós podemos aprender a honrar a Ele dia após dia. O bispo falou aqui sobre oferta e citou Provérbios quando diz: honra o Senhor com as tuas primícias, e os teus celeiros serão fartos. Olha, vão transbordar. Mas isso daí é só uma das partes daquilo que Deus vai fazer com aquele que honra Ele. Porque honrar a Deus vai em diversas outras áreas. E eu quero focar aqui numa coisa importante: honrar a Deus com a minha conduta moral. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo imoral. A igreja não pode ser imoral. Eu não posso ser imoral. Você não pode ser imoral. Por isso, nós precisamos, dia após dia, fazer com que este altar ao Senhor, lembre-se todos os dias, esse altar precisa lembrar todos os dias, que eu pertenço ao Senhor, a minha vida é do Senhor, o Senhor que me fez a promessa, quer este altar limpo, santo, branco, imaculado, para que esta promessa seja cumprida. Eu preciso lembrar da promessa que foi feita, e viver por esta promessa, levantar este altar todos os dias pela manhã, invocando o nome do Senhor, para que a promessa seja alcançada. Abraão só alcançou a promessa, porque ele levantou um altar, e ele invocou o nome do Senhor, e por isso, ele viu a promessa acontecer. Então, qual é a postura que eu e você precisamos ter, para que a promessa se cumpra nas nossas vidas? Levantar este altar todos os dias
e invocar o nome do Senhor, para honrar o nome dEle, honrar com a nossa conduta, honrar com a nossa atitude, honrar com as nossas palavras, honrar com a nossa vida a todo instante, seja aqui dentro, seja fora daqui, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na rua, no meio dos vizinhos, no meio dos parentes, honrar a Deus, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é imoral, o mundo é em trevas, mas nós somos luz e pertencemos ao Senhor da luz. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus.